O direito administrativo, como falar em uma nulidade do ato administrativo ou não, em função de uma ineficácia e ineficiência? A teoria da nulidade do ato administrativo está superada na legislação popular. Precisa se repensar como o ato administrativo, o processo administrativo precisa ser pensado. E aí tem um ciclo da política pública que na meu modo de entender, deve ser o ponto central dessa nova perspectiva do direito administrativo previsto no artigo 74, 1002, que seria o planejamento, execução, controle e avaliação. O Supremo Tribunal Federal, na DPF 347, ele fala em formulação, implementação, monitoramento e avaliação. Na iniciativa privada é plano do check and act. Esse conceito processual da política pública ele precisa ser compreendido, está descrito no artigo 74, 1002. O controle tem que ser feito com base no planejamento, a execução. Existem outros termos também legalizados, como, por exemplo, a liderança, que foi recentemente editada. Apesar da Constituição falar em liderança, mas na minha perspectiva, a liderança no texto constitucional é a liderança mais da perspectiva política. E na perspectiva gerencial de resultado, de crítica de administração de crimes, recentemente foi editado um decreto que se atribui a perspectiva da liderança. Como um servidor público da ponta pode fazer um compliance, tão em moda hoje, um juiz de integridade, se os próprios líderes da organização não estão ali a apoiar aquelas políticas públicas. Então, professor, já finalizando, eu acho que minha condenação é essa. Se o senhor concorda, se existe uma perspectiva constitucional de superação dessa crise, da superação dessa administração de clipes, se apesar da dura realidade que o senhor nos apresentou aqui, o senhor concorda que ainda a gente, eu não sei se o Greg está lá no final, ele falou que era contrário, que não acredita no direito, mas eu acredito no direito, acredito na superação da crise por meio do direito, porque muito bem como o professor José Ares falou, a gente tem que viver essa conquista, a história dos direitos nos mostra que nós conquistamos esse direito, e só vamos conquistar na medida que a gente tem consciência dos caminhos que precisam ser traçados. A história dos direitos fundamentais mostra isso, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, o que for, foi a conquista a partir da nossa realidade, e agora a gente precisa dar um outro salto, e eu acredito que a nossa Constituição permite isso, e o texto constitucional precisa ser celebrado e defendido nessa perspectiva. Então, professor, seria isso. Se o senhor acredita nessa possibilidade de superação, apesar das dificuldades hoje da administração pública, nessa superação dessa administração de crimes por meio do texto constitucional? Bom, uma das questões, eu acho que um dia desse eu discutia se eu era tributarista, administrativista ou constitucionalista. Claramente, eu era constitucionalista. É igual pato, nada corre e voa mal, mas nada corre e voa. Então tá bom, faz tudo mal, mas pelo menos vai um pouquinho de tudo. É a teoria do pato, Me sinto um pato às vezes. Mas quando me pergunto a questão do texto constitucional, eu considero um completo disparate mudar uma Constituição que jamais foi realizada. Ela jamais foi compreendida, realizada, entendida, depois de tanto tempo levaram tantos anos para poder consolidar um entendimento constitucional de uma série de questões. A gente funda um novo Estado e começa tudo de novo. Então quer dizer que a segurança, que é um grande problema no Brasil, segurança jurídica, a firmeza das instituições, isso tudo entra em derrocada absoluta com uma mudança no texto constitucional num momento de crise que não se sabe o que pode vir. Então isso é um completo desastre. Isso é um completo desastre. Nós não temos que falar em nova constituinte, nem nada disso. Isso não existe. O que existe de forma clara é um Estado distribuidor que não conseguiu atender às suas funções, por razões óbvias. Em primeiro lugar, tributa mal, e atende a interesses de captura, que a gente fala. A gente sabe muito bem que interesses capturam o jogo tributário. A máquina é capturada, a máquina legislativa é capturada. E o próprio modelo de financiamento público, privado, de campanha no Brasil, talvez seja um grande foco de desastre nessa lógica de captura.
e eu não tenho a menor dúvida de que esse financiamento privado corrupto que a gente viu aí, ou institucionalizado ou não, ele é a grande razão da corrupção do modelo. Por outro lado, você tem, à luz do dia, orçamento sendo votado em negociatas, coligações, distribuindo cargo. Esse modelo nunca pode funcionar. Ele nunca vai funcionar. Se você nomeia ministro em jogos de coligação cruzada, o mais absurdo do mundo, e se você faz orçamentos, você fala, por exemplo, falar em plano com orçamento sendo votado num parlamento e negociado política. Ora, não tem plano, não tem planejamento, não tem direcionamento de gasto, não tem nada nenhuma. Isso é um desastre completo. Isso é ausência de planejamento, ausência de direcionamento de recursos. Essa é a completa derrocada do modelo. Aí na hora que me fala, o modelo não funciona. Não funciona por quê? Porque ele é ruim, o modelo constitucional é ruim? É claro que não. É claro que não. Existem ajustes a serem feitos e, obviamente, o primeiro grande ajuste é político. É a reforma política. O país não sai do lugar sem uma reforma política. Isso é óbvio, evidente, ululante. Não há como conceber um modelo de financiamento onde se dá essa captura, não há como, onde se dá o financiamento privado, ou então... a gente ouvir de um ministro do Supremo que o financiamento não pode ser privado, porque o financiamento privado vai gerar, não pode ser público, porque ia gerar caixa 2, é desistir completamente. Não, isso não é dito. Render completamente é você dimensionar a construção pelo fracasso, não pelo acerto. Isso é um absurdo, um disparate. Então, há de se ter uma reforma constitucional para ajustar o modelo e, a partir daí, pouco a pouco, ajustar o modelo constitucional. Alguém acha que alguma primavera árabe, no dia seguinte, para o país agora, democrático, tudo organizado, tudo feliz? Ora, francamente, nunca revolução trouxe democracia, nem trouxe grandes modernidades. Às vezes é a única porta de saída para uma ditadura. Mas isso nunca resolveu o problema de ninguém, nem nunca vai resolver. As mudanças são incrementais, lentas, exigem instituições maduras e tal. Na medida em que não foi feita a reforma política que se precisava fazer, se fez pelo voto. O voto da não política, não importa quem ganhou, importa que se votou na não política. Votou na negação de um modelo político que se contestava. Então, não se fez a reforma política que se imaginava necessária, o que se rejeitou foi completamente a política. Eu não quero essa porcaria mais, eu não quero isso mais. Eu não quero tudo isso mais. Como é complexo achar uma solução, eu não quero nada disso. Eu quero alguém que não faça parte disso. Esse é o resumo dessa última eleição, onde, se nós formos olhar com calma, foi feita uma reforma política pelo viés eleitoral. Não é uma reforma política do modelo constitucional, é uma negação de todo o modelo político instaurado. O problema é que essa negação, ela coloca a coisa fora do trilho. Você fala assim, você não ajustou a questão, você negou a questão. A negação não significa uma solução. Quem está lá não concorda, quem votou não concorda com a porcariada instaurada. Mas quem vai concordar com a porcariada que estava lá? Então é altamente compreensível o resultado das urnas, altamente compreensível. Não é? Agora, o que nós vamos fazer no momento seguinte, a pergunta continua em aberto. Então, quando fala em nova Constituição, no momento de negação política, você vai edificar a nova Constituição como? Como? Você corre o risco, sim. Nós temos 3 alternativas, na verdade. A primeira é de se conseguir fazer reformas necessárias. Ou seja, na medida em que politicamente não se conseguiu as reformas necessárias, o resultado das urnas foi o que a gente viu. Então, seria fazer as reformas necessárias. Primeiro caminho. Né? O segundo caminho seria o novo governo se aliar à lógica antiga, fisiológica antiga, das coligações podres e tal. Ou seja, nesse segundo caminho nós voltamos para onde a gente estava. E o terceiro caminho é o regime se enrijecer, para conseguir o que ele não consegue no jogo político, uma política que não foi alterada.
toda a culpa de não conseguir fazer as mudanças necessárias passa a ser de uma resistência. Essa resistência ela é quase que uma nuvem de fumaça. O que é a resistência? Qualquer um que se opõe ao que eu penso. Isso é a negação de qualquer modelo democrático, porque ele pressupõe o contraditório. Opiniões diversas devem e precisam existir. O que não pode é que reformas necessárias enfrentem também uma pseudo-resistência, que é mais antidemocrático do que tudo. Você fala assim, como eu não concordo com o governo, eu sou contra. Mas você não tem direito, você perdeu nas urnas. Você é obrigado a ajudar, a trabalhar a favor, a respeitar democraticamente, fazer com que dê certo. Isso daí é uma obrigação de quem é democrata. Senão você também não é democrata. Aí nós estamos com não democracia respondendo a não democracia. Então, existem dois caminhos. Na medida em que ocorre essa resistência, o modelo se enrijece. E aí nós caminhamos por uma linha perigosa. Ou fazemos as reformas necessárias nesse momento, num jogo não fisiológico. Eu acho muito difícil a equação do momento. Então eu prefiro responder a sua pergunta com a complexidade que eu acho que ela tem. Eu acho que o que existe é uma dificuldade muito grande no momento atual de se fazer as reformas políticas, em primeiro lugar, que são necessárias. Eu, por exemplo, diria uma coisa: o modelo alemão, como estava dizendo aqui, ele não tem a união. A união é a união dos estados. O senador é escolhido como delegado de um governo, compõe algo provisório que funciona como união do conjunto. Não é? Esse é o federalismo considerado ideal. Então, por exemplo, quem fala, não, o Estado não existe, ele não sabe o que é federalismo, ele nunca estudou, nunca tem a menor ideia do que é isso. Ele não consegue imaginar a resposta que eu daria para esse momento. Se houvesse um federalismo cooperativo, houvesse um modelo federal com descentralização de funções, nós pouco preocupados estaríamos com quem seria o presidente da República. O modelo fica factível, o modelo admite ajustes na medida em que ele é descentralizado. Então nós temos uma dupla cilada, uma reforma política que nunca foi feita, não é, Bruno? Uma reforma política nunca foi feita, que a própria justiça teve que negar o financiamento privado de empresa. Pessoa jurídica financiar campanha? Onde já se viu isso? Ele é cidadão, tem CPF, ele vota, tem título de eleitor, como que ele vai financiar? Então você vai jogar para uma ficção, um mito compartilhado, financiado. Isso é uma loucura, isso é uma burrice, não é? Isso contraria qualquer lógica democrática, salvo na grande potência, porque lá é uma SA em forma de Estado, um SAzão, né? Não é o nosso caso. Agora, a questão toda que se põe é essa: ou bem fazemos as reformas necessárias, ou o modelo constitucional corre o risco de sucumbir. Né? Mas o problema é que, em meio a essa disfunção toda causada por tudo isso, não existe planejamento, não existe deliberação equilibrada, não existe gasto equilibrado. Então, não há de se falar em planejamento, não há de se falar em nada, porque tudo é votado em coligação e jogada eleitoral. Então isso destrói completamente a eficiência, destrói completamente tudo e pode destruir nossas esperanças. Mais uma avaliação? Acho que eu vou avançar. Pois bem, doutores, agradecer aqui os dois, mas vão me permitir, eu não vou falar mais do que 5 minutos, mas pelo interesse do assunto, como servidor público que sou, e como odiado muitas vezes que sou, né, os advogados públicos se sentem não tão bem quisto, que dirá o defensor, que consegue desagradar o juiz, o advogado particular e muitas das vezes o próprio assistido. E nessa lógica de ficar repetindo padrões, seguindo manuais, de toda maneira, a gente tem uma causa muito comum lá que um dia um colega meu falou: olha, eu não sei se eu vou recorrer uma causa contra o IBAMA, é todo dia o dia inteiro. A gente recebe casos que a pessoa tem um trinca-ferro, um azulão, um papagaio em casa, o policial ambiental entra na casa da pessoa, captura aquilo, ele leva uma multa, ele responde um processo criminal. Geralmente, como eu estou atuando aqui no civil, a gente acompanha a execução fiscal. Mas nesse caso, a gente tinha uma senhora que tinha um papagaio chamado papagaio Alcides, e é uma senhora que morava com ele durante 30 anos.
E aí capturaram o papagaio Alcides, porque isso é um crime ambiental, você não pode ter papagaio não anilhado, né, não autorizado pelo IBAMA. E aí a DPU entrou com ação para que mantivesse o papagaio Alcides sob a custódia da senhora. Só que existe uma pessoa dentro da defensoria que acha que não só os seres humanos são sujeitos de direitos, mas também os bichos. Pois bem. Aí ela distribuiu a ação não só no nome da senhora, mas no nome também do papagaio Alcides, certo? Aí ela colocou e ponderou que a senhora já tinha criado um vínculo afetivo, aquilo ali já não era mais um animal, parará. O IBAMA contestou. Eu gosto muito, inclusive os procuradores federais, eu gosto muito quando vocês colocam em destaque o amarelo, porque a gente só leu o amarelo, né? Porque já lê isso aqui, né? Basicamente, o resto não interessa muito, não, leu o amarelo. Mas não precisava ter amarelo, não, era só aquele padrãozão, impugnação na mão, 2 linhas. O juiz deu uma decisão sensacional, brilhante, ponderou o princípio da legalidade, a administração pública não pode ser dobrada em si mesma, tarará, e deu procedência do pedido, certo? Então a senhora agora ia ficar com o papagaio Alcides. Essa pessoa da defensoria, é bom que se diga, não está mais na unidade, então posso fazer essa fofoca, essa confidência. Ela não satisfeita, ela fez embaixo a declaração que ela não queria que a senhora tivesse reconhecido. Ela queria que o papagaio constasse como vencedor da ação. O juiz não acatou os embargos de declaração, fez 3 ou 4 explicando, parará, eu estou lembrando da palestra do professor Zé Adécio, falando da Constituição Pachamama, que é a natureza, parará, mas ele, olha, vai ficar com o papagaio, mas quem vai ser vencedora da ação vai ser a senhora. E o meu colega me disse, olha, eu não sei o que eu faço. Por quê? O que houve? A colega, que recebeu essa decisão do embargo de declaração, ela recorreu. E aí o IBAMA fez uma apelação adesiva. Então você apelou? Então agora nós vamos apelar também, então devolve o papagaio. Aí meu amigo estava num conflito existencial, se ele mantinha a apelação ou se ele desistia da apelação, você está completamente maluco, né? Isso aqui você fica uma burocracia em si mesmada, você está ali envolvendo o procurador federal, o juiz federal, o defensor público, com a simples, né, um fetiche burocrático em si mesmado. De toda maneira, eu não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer? O papagaio, a instrução não teve depoimento pessoal nem da senhora e nem depoimento do papagaio, não. De toda maneira, alguém quer fazer alguma ponderação, alguma pergunta para os palestrantes? De toda maneira, então, agradecer mais uma vez, não só os palestrantes, mas também a AGU, a escola da AGU sempre propositiva, com mais alto nível, não só dos palestrantes, mas dos temas trazidos. Agradecendo a todos, parece que vai ter um café, é isso? Então, estou convidando aqui. A defensoria é assim, né? É ousado. 15 minutos. Então tá certo. Dá um pausa. Não.